Você já se perguntou por que às vezes sente sua casa cheia, caótica ou até sufocante, mesmo limpando todos os dias? Há dias em que você acorda cedo, limpa, varre, organiza, e ainda assim, no final do dia, sente que algo não está certo. Que o ar não flui, que você não consegue relaxar, que cada canto te grita tarefas pendentes. E você não entende o porquê. Sente culpa, frustração, cansaço. Acredita que talvez não esteja fazendo o suficiente, ou que deveria ter mais tempo, mais energia, mais organização. Mas não é isso. Não é sua culpa. O que acontece é que você está rodeada de coisas que não precisa. Coisas que um dia chegaram à sua casa, às vezes por gosto, às vezes por costume, por pena, por presente, por impulso, por medo de jogar fora. Coisas que foram ficando. Se camuflaram com o ambiente. E agora fazem parte da paisagem. Mas essa paisagem não deixa você respirar. Há objetos que você já nem vê, mas que ocupam espaço físico e mental. Porque toda vez que você os limpa, os desvia, os organiza, os guarda, está usando energia. Energia valiosa que poderia usar para você. Para estar mais presente com sua família. Para ter um momento de calma. Para sentar em silêncio sem pensar em tudo que tem que fazer. Hoje vou abrir seus olhos. E não para te julgar. Não para dizer o que você está fazendo de errado. Mas para te mostrar que há outra forma. Que você não precisa viver com tanto. Que você não é obrigada a manter o que já não serve, o que já não te representa, o que só ocupa espaço. Às vezes acreditamos que ter uma casa cheia é ter uma casa feliz. Mas não é assim. O que enche seu lar não são as coisas. São os momentos, a luz, o ar, o silêncio, o riso. E tudo isso precisa de espaço para existir. Precisa que você libere. Que se permita deixar ir. Porque se você quer uma casa mais leve, mais livre, mais sua, uma casa que não te pese nem te sobrecarregue, mas que te receba, que te abrace no final do dia, que te traga calma em vez de tarefas pendentes. Então você precisa começar eliminando. Não tudo. Só o que não te faz bem. Só o que já não acrescenta. E quando você começar, vai sentir. É como se respirasse mais fundo. Como se finalmente se desse permissão para descansar. Não é só organizar. É curar. Porque por trás de cada coisa que você solta, está soltando também uma carga invisível que nem sabia que carregava. Hoje não é só um vídeo. É um convite. A olhar com novos olhos. A questionar. A decidir o que entra e o que sai do seu lar. E, acima de tudo, para que você volte a ter o controle. Porque sua casa não deveria te drenar. Deveria te preencher. E isso começa com uma decisão. Eliminar o que você já não precisa. Para que entre tudo o que sim. Primeiro, enfeites que só acumulam poeira. Olhe bem para eles. Estão ali, em prateleiras, mesas, vitrines, estantes. Em cada canto onde um dia você achou que faltava algo. Talvez você os tenha comprado em promoção, ou herdado, ou tenha ganhado de presente. Talvez, na época, tenha achado bonitos. Mas agora estão ali só por estar. Não têm valor emocional. Não te fazem sorrir. Não te lembram de nada bonito. Não te conectam com nenhum momento importante. Só existem. E ocupam espaço. E o mais forte é que você dedica tempo a eles. Tempo da sua vida. Toda semana, quando faz a limpeza, você os levanta, os sacode, os move. Às vezes até se irrita porque há muitos, porque sujam rápido, porque é preciso ter cuidado para não quebrar. E tudo isso, por algo que nem sequer você gosta. Já percebeu a contradição? Você se esforça para manter limpo algo que nem quer. Dá energia a algo que não te dá nada em troca. E isso vira rotina. Um esforço invisível, automático. Mais uma tarefa que te cansa sem sentido. Mas o mais profundo não é a poeira que acumulam. É o ruído visual. A desordem sutil que geram. Porque mesmo estando arrumados, mesmo não estando jogados por aí, estão ocupando espaços que poderiam respirar. Que poderiam ser mais simples, mais tranquilos. Mais seus. Você não é obrigada a ficar com enfeites que não ama. Você não está sendo ingrata por doar ou dar o que já não combina com você. Você está sendo corajosa. Está escolhendo viver com intenção. Porque cada objeto que você mantém deveria te fazer sentir algo. Alegria, paz, beleza, emoção. Se não for assim, para que continuar carregando? Não se trata de viver sem nada.
Trata-se de se cercar apenas do que te faz bem, do que reflete quem você é hoje. Porque você não é a mesma de 5, 10 ou 20 anos atrás. E sua casa também não deveria ser. Então comece por uma prateleira. Só uma. Olhe cada enfeite e se pergunte: eu realmente quero isso aqui? Isso me faz feliz? Sinto paz quando vejo isso? E se a resposta for não, então você já sabe o que tem que fazer. Não hesite. Liberte-se. Porque você merece uma casa que não esteja cheia de coisas, mas de você. Segundo, roupas que você já não usa. Você abre o guarda-roupa e ele está cheio. Camisas, calças, vestidos, casacos, blusas, cachecóis. E, no entanto, você para na frente dele e pensa: não tenho o que vestir. Soa familiar? Porque o problema não é a falta de roupas. É o excesso de roupas que já não combinam com você. Roupas que não servem. Roupas que apertam, que incomodam, que você nem consegue fechar. Mas mesmo assim, você guarda. Porque diz a si mesma: quando eu emagrecer, vou usar, nas férias vou precisar, foi cara, não posso jogar fora. E sem perceber, essa peça vira um lembrete constante. De algo que você não consegue. De algo que ainda falta. De uma meta que só te pressiona e frustra. E o pior, você a vê todos os dias. Todas as manhãs, sem falha, essa roupa te lança uma mensagem silenciosa de insuficiência. E também há aquelas roupas que já não são você. Talvez você gostasse anos atrás, mas já não refletem quem você é hoje. Estilos que deixou para trás, cores que já não usa, cortes que não te representam. Mas mesmo assim, estão ali, ocupando cabides, enchendo gavetas, bagunçando sua energia. Porque sim, mesmo dobradas ou penduradas, também geram ruído emocional. E depois tem aquela outra, a que você nunca gostou de verdade. Que te deram de presente, que você comprou com pressa, que viu em promoção e pensou que um dia ia usar. Mas não. Nunca usou. E você sabe disso. Mas ela continua aí. Porque parece que jogar roupa fora é pecado. Porque é difícil se desapegar, até mesmo do que não serve mais. E não é só uma questão de espaço. É muito mais profundo. Essa roupa, esse acúmulo, te rouba clareza. Te faz perder tempo toda vez que escolhe o que vestir. Te dá uma sensação de bagunça na mente. Te desconecta do presente. Porque cada peça que você não usa representa um passado que não volta mais, ou um futuro que ainda não chegou. E o que você precisa é viver o agora. Se vestir com roupas que te façam sentir bem hoje, com o corpo de hoje, com a energia de hoje. Não se trata de jogar tudo fora. Trata-se de ser honesta consigo mesma. De abrir aquele armário não com culpa, mas com intenção. De tocar cada peça e se perguntar: eu gosto disso? Me serve bem? Me representa? Me sinto confortável com isso? E se a resposta for não, não hesite. Você não precisa se justificar. Você tem permissão para deixá-la ir. Presenteie. Doe. Recicle. Transforme. Mas não continue carregando roupas que só ocupam espaço e alimentam pensamentos que te diminuem. Seu corpo não precisa se adaptar à sua roupa. Sua roupa é que tem que se adaptar a você. E você merece abrir o armário e sentir paz. Sentir leveza. Sentir que tudo o que está ali tem um motivo. Porque foi você que escolheu. Porque você gosta. Porque é seu. Porque te representa. E quando fizer esse primeiro descarte, você vai perceber. Não é só mais espaço. Você vai respirar diferente. Vai se sentir mais você. Porque você não está jogando roupas fora. Está deixando para trás cargas invisíveis. E isso é libertador. Terceiro, utensílios de cozinha repetidos. Essa parte costuma doer mais do que pensamos, porque muitas vezes sentimos que a cozinha nunca está realmente organizada, e achamos que o problema é a falta de espaço. Mas a verdade é outra, não é falta de espaço, é excesso de coisas. E os utensílios de cozinha são um dos grandes culpados. Olhe sua gaveta de talheres, seu armário, os potes ao lado do fogão, as prateleiras. Quantas colheres de pau você tem? Quantas espátulas, conchas, pinças, descascadores, facas? E quantos desses você realmente usa no dia a dia? Se você for como a maioria, usa 3, 4, sempre os mesmos. Os que gosta, os que sabe usar, os que já conhece. O resto está ali, ocupando espaço, dificultando o acesso ao que realmente importa.
poluindo visualmente. E toda vez que você abre aquela gaveta e mexe entre 15 utensílios para encontrar o que precisa, você está perdendo tempo, energia, paciência. E não é só uma questão prática, é mental. Aquela sensação de cozinha cheia, de não encontrar o que procura, de tudo estar apertado, de as gavetas não fecharem, de não haver uma superfície livre, isso gera ansiedade. Porque a cozinha é um dos lugares onde você mais passa tempo, onde você prepara a comida da sua família, onde você deveria se sentir bem, não sobrecarregada. O pior é que muitos desses utensílios repetidos estão quebrados, manchados, queimados, tortos ou são de má qualidade. Alguns você nem sabe para que servem. Outros você comprou porque estava em promoção, ou porque viu uma receita e achou que ia precisar. Mas você não precisa. E sabe disso. Só que é difícil admitir. Existe uma culpa silenciosa que nos prende às coisas. Vai que um dia eu uso. Se vier muita gente para comer. Esse eu ganhei de presente. Mas enquanto isso, eles estão ali. Meses, anos, atrapalhando, carregando sua cozinha com uma bagunça que você não vê, mas sente todos os dias. Você não precisa de 10 colheres de pau, nem de 8 facas, nem de 3 abridores de lata. Você precisa do essencial, do que você usa, do que funciona, do que facilita a sua vida. E quanto mais claro isso estiver, mais simples tudo vai ser. Faça o teste. Tire tudo de uma gaveta. Espalhe os utensílios sobre a mesa. Toque um por um. Pergunte-se, quando foi a última vez que usei isso? Gosto de usar? Está em bom estado? E se não cumprir esses 3 critérios? Fora. Não pense demais. Você não precisa disso. E o mais bonito é o que acontece depois. Aquela gaveta que antes emperrava, agora abre suave. Você encontra rápido o que procura. Cozinhar fica mais prazeroso, menos frustrante. E aos poucos, sem perceber, sua cozinha vira um lugar de calma. Não por ter mais, mas por ter menos, e melhor. Porque eliminar o que atrapalha não é perder. É ganhar espaço. É ganhar clareza. É se dar permissão para viver mais leve. Também na cozinha. Quarto, cosméticos vencidos. Esse é um canto da casa, e da nossa vida, que muitas vezes evitamos olhar de frente. A gaveta do banheiro, a prateleira do espelho, a necessaire esquecida numa gaveta. Quantos cremes tem ali? Quantas bases, sombras, delineadores, batons, esmaltes? E há quanto tempo estão ali? Talvez você não os use há anos, mas continuam no mesmo lugar. Talvez algum dia você tenha adorado, ou tenha ganhado de presente, ou simplesmente comprado por impulso. E mesmo que já tenham vencido, mesmo que tenham cheiro estranho ou textura diferente, ainda estão aí. Porque foram caros. Porque vai que um dia eu use para alguma coisa. Porque é difícil jogar fora. Porque parecem inofensivos. Mas não são. Quando você usa um cosmético vencido, está brincando com a sua pele. Aquela pele que te acompanha todos os dias. Que reflete seu cansaço, suas emoções, sua história. Essa pele que já lida com estresse, sol, idade, e que não precisa de mais agressões. Usar um creme vencido pode causar irritações. Um batom velho pode ressecar. Uma base estragada pode causar espinhas, alergias, manchas. Vale mesmo a pena? Não é só uma questão de saúde. É também sobre como você se trata. Porque quando guarda produtos que já não servem, que não estão em boas condições, o que está dizendo, sem perceber, é que se contenta com menos. Que não merece o novo, o fresco, o que realmente funciona. Que tem que usar o que tem, mesmo que esteja vencido. E isso não é verdade. Seu rosto, seu corpo, sua pele, merecem respeito. Merecem cuidado. Merecem produtos que estejam bem. Que estejam vivos. Que te somem, não que te diminuam. Mas não é só sobre os vencidos. Também existem aqueles cosméticos que você nunca gostou de verdade. Aquele batom que você comprou, mas nunca usou porque a cor não era a sua. Aquela paleta de sombras que te venderam com muito entusiasmo, mas que nunca fez sentido para você. Para que continuar guardando isso? Que mensagem você está enviando para si mesma quando deixa espaço para coisas que nem sequer te fazem feliz? Te proponho isso. Abra aquela gaveta. Tire tudo. Absolutamente tudo. Revise datas de validade. Olhe as cores, os cheiros, as texturas.
Pergunte a si mesma: eu usaria isso hoje? Me faz bem? Eu gosto? Está em bom estado? E se a resposta for não, não tenha medo. Jogue fora. Liberte-se. Você não está jogando dinheiro fora. Está encerrando um ciclo que já terminou. Está abrindo espaço para aquilo que realmente te representa. E quando você voltar a olhar aquele cantinho do banheiro e ver apenas o que você usa, o que você gosta, o que te faz sentir bonita e cuidada, vai sentir algo novo. Uma sensação de ordem, de presença, de amor próprio. Porque se livrar de cosméticos vencidos não é apenas uma tarefa de limpeza. É uma declaração. É dizer: eu mereço o melhor. E isso começa por não me apegar ao que já não me serve. Quinto, papéis acumulados. Aqueles que se escondem em gavetas, envelopes, pastas, caixinhas provisórias que viram eternas. Aqueles que estão ali há anos e que você nem lembra porque guardou. Comprovantes do supermercado do ano passado, cupons de coisas que nem existem mais, garantias vencidas, manuais de eletrodomésticos que você já nem tem mais, formulários impressos vai que precisa. E uma pilha de folhas que toda vez que você vê diz: um dia eu organizo isso. Mas esse dia nunca chega. Por quê? Porque esses papéis representam uma carga invisível. Um tenho que resolver isso, um deveria organizar, um vai que um dia eu preciso. E eles vão se acumulando, sem que você perceba, até que um dia você abre aquela gaveta e tem um mini colapso. Você não sabe o que tem ali, não sabe se pode jogar algo fora, não sabe se está se desfazendo de algo importante. Então decide deixar tudo como está. Mais uma vez. Mas o peso continua lá. A verdade é que se você não precisou daquele papel nos últimos 12 meses, provavelmente nunca vai precisar. Porque comprovantes antigos não servem para nada. Porque a maioria das garantias já expiraram. Porque os manuais de eletrodomésticos estão todos disponíveis online hoje em dia. Porque você não precisa daquela pasta com documentos do banco de 10 anos atrás. E se realmente houver algo importante, como um documento legal, uma escritura, um certificado, isso sim merece um espaço claro, limpo e fácil de encontrar. Todo o resto é ruído. Ruído de papel. E o pior nem é o espaço físico que ocupam. É o mental. Toda vez que você vê aquela gaveta cheia de papéis, sua mente registra como um problema não resolvido. Tira sua clareza. Te faz sentir que vive no meio do caos. Rouba sua energia. E isso, mesmo que você não perceba, se acumula dia após dia. Então, faça isso. Sente com calma. Tire tudo. Faça com intenção. Separe o que é lixo do que realmente importa. Os cupons que não servem mais, direto pro reciclável. Os papéis que já não fazem sentido, fora. Os manuais de coisas que você nem tem mais, adeus. E se tiver algo que você não sabe se deve guardar ou não, pergunte a si mesma: o que é o pior que pode acontecer se eu jogar isso fora? Se a resposta não for grave, você já sabe o que fazer. Quando você termina, sente uma paz que não dá para explicar. Porque organizar papéis não é só organizar papéis. É dizer para sua casa e para si mesma que você não vive do passado. Que não precisa do vai que, para se sentir segura. Que confia na sua capacidade de resolver, de simplificar, de seguir em frente. E assim, com cada folha que você solta, vai liberando não só espaço, mas também pensamentos. Culpa, estresse, ruído. E no lugar disso, cria ordem, clareza. E um lar onde só entra o que realmente soma. Sexto, móveis que ninguém usa. E quando digo ninguém, é ninguém mesmo. Nem você, nem sua família, nem suas visitas. Eles estão ali desde sempre, ocupando seu cantinho como se fossem parte da paisagem. Mas se você os tirasse hoje, ninguém sentiria falta. Falo daquela cadeira no canto do quarto que não é confortável para sentar, mas é perfeita para deixar a roupa que você não quer dobrar. Falo daquele banquinho que vive batendo nos seus pés toda vez que você passa pela cozinha. Daquela mesinha auxiliar que prometia ser útil, mas virou um altar da bagunça. Chaves, contas, cabos, copos esquecidos. Móveis que, na teoria, estão para alguma coisa, mas que, na prática, só aumentam o ruído visual, a desordem, a sensação de estar numa casa cheia demais. E não é só o físico. Não é só o espaço que ocupam. É a mensagem que te mandam todos os dias. Porque quando você vê um móvel inútil, mesmo sem perceber, sua mente cansa. Se sente apertada. Não há fluidez, não há harmonia. Tudo parece menor, mais bagunçado,
mais caótico. É como viver entre obstáculos. E muitas vezes esses móveis estão ali porque sempre estiveram. Porque vieram com a casa, porque você herdou, porque teve pena de se desfazer, porque vai que um dia precisa. Mas esse dia nunca chega. E enquanto isso, você segue limpando ao redor deles, desviando, usando como depósito de coisas que também não deveriam estar ali. O lar é um espaço que deve te acompanhar, não te atrapalhar. Cada móvel deveria ter uma função clara, concreta, útil. Se não serve, se não é usado, se você nem gosta de como ele parece, porque ele ainda está aí. E talvez você tenha medo de se desfazer disso porque acha que vai sentir falta daquele cantinho, que vai parecer vazio. Mas não é vazio, é ar, é espaço livre, é espaço para respirar, para se mover, para estar, para que seus filhos brinquem, para que a energia circule, para que você entre em sua casa e sinta paz. Desfazer-se de um móvel que ninguém usa é um ato de coragem. É tomar a decisão de não viver no piloto automático. É olhar para sua casa com novos olhos e se perguntar: isso soma ou subtrai? Isso me ajuda ou me sobrecarrega? Eu escolhi isso ou apenas herdei do passado? E quando você responde com honestidade, percebe que não acontece nada se ficar com menos. Pelo contrário, acontece tudo. Porque numa casa onde há espaço para você, para sua calma, para o que realmente importa, começa a nascer algo diferente. Uma ordem mais profunda. Uma conexão mais sincera com seu espaço. E com você mesma. 7. Lembranças que já não te trazem alegria. E esse, talvez, seja um dos mais difíceis de soltar. Porque não se trata de coisas inúteis ou quebradas. São coisas carregadas de emoção, de história, de passado. Mas nem todo o passado merece permanecer. Talvez você tenha uma caixa cheia de cartas, fotos, presentinhos, ingressos de cinema, embalagens, papeizinhos com frases. E em algum momento isso teve um valor para você. Talvez representavam um amor que já não existe. Uma amizade que se rompeu. Um familiar que não faz mais parte da sua vida. Ou simplesmente uma fase que já se encerrou. E lá estão eles, escondidos em uma gaveta ou em cima do guarda-roupa, como se fossem intocáveis. Como se mantê-los fosse uma obrigação para não esquecer. Como se jogar fora fosse sinônimo de não valorizar. Mas não é assim. Guardar não é o mesmo que honrar. E lembrar não requer ter objetos físicos que te machucam. Quantas vezes você abriu essa caixa e sentiu um nó no estômago? Quantas vezes olhou para aquela foto e se encheu de tristeza, de culpa, de saudade? Quantas vezes segurou algo nas mãos pensando não quero mais isso, mas não consigo me desfazer? E por que você não consegue? Quem disse que você precisa conservar tudo o que um dia significou algo? Quem disse que um presente te obriga a mantê-lo para sempre, mesmo que você não goste, mesmo que te incomode, mesmo que não te faça bem? Sua casa deveria estar cheia de coisas que te fazem bem hoje, que te representem agora, que falem com amor, não com tristeza, que te deem paz, não nós. Porque aquele objeto, aquela carta, aquele retrato, não está te dando felicidade. Está te prendendo. Está te ancorando a uma versão antiga de você mesma. A um vínculo que já terminou. A uma ferida que ainda dói. A uma lembrança que pesa mais do que soma. E você não está traindo ninguém se deixar isso ir. Você não está esquecendo. Não está apagando sua história. Está apenas escolhendo que essa história não ocupe mais espaço no seu presente. Está dizendo: obrigada por tudo o que foi, mas já não preciso mais de você. Você pode ficar com o que realmente te alegra. Aquela foto que te faz sorrir de verdade. Aquela carta que levanta seu ânimo. Aquele objeto que, ao tocar, te faz sentir ternura e não tristeza. O resto, você pode soltar. Porque a lembrança não está na caixa. Está em você. E se uma lembrança te dói toda vez que você a toca, talvez seja a hora de deixá-la descansar. Soltar lembranças dolorosas é como abrir uma janela depois de muito tempo. Entra ar novo. Entra luz. E aquela parte da sua casa, e do seu coração, começa a se sentir mais leve. Mais em paz. Mais sua. Porque você já não está rodeada pelo que foi. Está abrindo espaço para o que é. E para tudo de novo que ainda vai chegar. 8. Eletrodomésticos que você não usa. E sim, isso também dói um pouco, porque muitas vezes foram caros. Porque você os ganhou com carinho. Porque, na hora,
você pensou, isso vai mudar minha vida. Mas a realidade é outra. Lá estão eles, ocupando espaço, juntando poeira e gerando uma sensação constante de desordem. Você realmente precisa da iogurteira que usou uma vez só num surto de entusiasmo saudável? Ou do espremedor elétrico que prometia deixar suas manhãs mais nutritivas, mas agora está enterrado no fundo do armário porque você prefere tomar café? E a máquina de fazer pão? Talvez funcionou algumas vezes, mas agora só ocupa espaço na despensa, como um monumento ao um dia. Mas esse um dia nunca chega, porque se algo não faz parte da sua rotina hoje, dificilmente fará no futuro. Não porque você seja preguiçosa ou te falte força de vontade, mas simplesmente porque não combina com seu estilo de vida. E tudo bem. A gente muda, evolui, e com isso mudam também as nossas necessidades. Enquanto isso, toda vez que você abre aquele armário da cozinha, precisa mover coisas que não usa para alcançar o que realmente precisa. Toda vez que tenta organizar, se sente frustrada porque não tem espaço. E não é que falte espaço, sobra tralha inútil. O que falta é limpeza emocional. Decisão. E sabe o que é pior? Muitos desses aparelhos geram culpa. Você os olha e se sente mal por não usá-los. Por não ser a pessoa organizada, saudável ou criativa que imaginou quando os comprou. Mas sua casa não tem que ser um lembrete do que você não é. Ela deve te ajudar a aproveitar o que você é. A cozinha deveria ser funcional, prática, confortável. Um lugar onde você se mova com fluidez, onde tudo esteja ao alcance, onde o que você tem te sirva. E para isso, você precisa ser honesta. Quais são os eletrodomésticos que você realmente usa, quase todos os dias? Esses merecem o seu lugar. O resto, você pode doar, vender ou dar para alguém que vá usá-los. Soltar não é perder. É ganhar espaço, organização, paz. É abrir lugar para o que realmente importa. Para uma cozinha mais simples, mais clara, mais livre. Uma cozinha que trabalhe com você, não contra você. Porque o verdadeiro conforto não vem de ter mais coisas, mas de ter apenas as coisas que você realmente precisa. Nono, cabos, carregadores e aparelhos antigos. Este é um daqueles pontos que, mesmo que você não os veja todos os dias, quando os vê, se sente presa. Os cabos se acumulam de forma tão silenciosa que você nem percebe até que a caixa ou a gaveta onde os guarda vira um ninho de fios emaranhados, alguns quebrados, outros incompletos, outros de marcas que você nem lembra ter comprado. E lá estão eles, como fantasmas do passado, ocupando um espaço desnecessário. De que adianta guardar um carregador de um celular que você nem tem mais? Esse carregador está lá, guardado em uma gaveta, esperando que um dia o telefone reapareça como num passe de mágica. Mas esse telefone já era. Virou história. E esse carregador, por mais pena que você tenha de jogá-lo fora, não faz mais sentido. Está ocupando um espaço que poderia estar livre, arejado, sem esse lembrete de um celular antigo que você nem usa mais. E não são só os carregadores. Aqueles cabos misteriosos que você guarda vai que um dia precisa, e que, na verdade, você nem sabe para que servem. Quantas vezes você já abriu essa gaveta e se perguntou: o que esse cabo está fazendo aqui? A que aparelho ele pertence? E o pior é que, ao vê-lo, por um momento, você duvida. Vai que um dia eu precise. Mas a verdade é que esse dia nunca chega. E, em vez de ter organização, o que tem é caos. Esses cabos que não servem para nada roubam mais do que espaço. Roubam a sua tranquilidade de saber que tudo na sua casa tem um propósito. Te distraem quando você quer encontrar algo e a primeira coisa que faz é tirar cabos e mais cabos até achar o que procura. E te fazem sentir que você não tem controle sobre o seu espaço. Porque cada um desses cabos te lembra, de algum jeito, que sua casa está cheia de coisas sem sentido. Coisas que você não está usando. E o que dizer dos aparelhos antigos? Aquele reprodutor de CDs que você não usa há anos, mas que continua ali, encostado no corredor? Ou aquela câmera fotográfica que já não funciona, mas continua numa prateleira como se fosse um tesouro esquecido? A quantidade de gadgets e aparelhos obsoletos que guardamos por nostalgia ou pelo simples, vai que um dia, é enorme. A questão é que esses objetos não estão ocupando apenas espaço físico, mas também espaço mental. Porque te enchem de dúvidas e pensamentos constantes sobre o que fazer com eles. Jogo fora, guardo, vendo, e isso te deixa presa. Porque toda vez que você abre aquela gaveta ou armário, o caos vem à tona,
mesmo que você não queira ver. E não é que você seja desorganizada, é que não está tomando a decisão de se libertar do que já não tem lugar na sua vida. Se você olhar para esses cabos, carregadores e aparelhos com olhos novos, vai perceber algo importante. Eles estão roubando seu espaço e sua energia emocional. Deixam de ser objetos úteis e passam a ser meros lembretes de um passado que já não cabe mais. E o pior de tudo é que você continua guardando por medo de se arrepender ou por aquela ideia de que vai que um dia precise. Mas esse dia nunca chega. A resposta é simples: se você não usou no último ano, provavelmente nunca mais vai usar. Não guarde por culpa. Não guarde por medo. Só mantenha aquilo que realmente usa. E o resto, elimine. E quando fizer isso, você não vai apenas liberar espaço na sua casa. Vai liberar sua mente. Vai parar de carregar esse peso invisível que não te ajuda em nada. Porque uma casa organizada não é só questão de aparência. É questão de bem-estar. E esses cabos e aparelhos antigos não estão te trazendo nada de bom. 10º, decorações de Natal quebradas ou que você já não gosta. Esse é outro daqueles aspectos que costumamos adiar por costume, mas que realmente estão tirando nosso espaço e energia. Todo ano, tiramos as caixas com decorações natalinas, e muitas vezes, ao abri-las, encontramos enfeites quebrados, fora de moda ou simplesmente esquecidos num canto da casa. Aqueles itens que antes você adorava, mas que agora só trazem lembranças de um tempo que já passou. E o pior é que, por hábito, voltamos a colocá-los na árvore, penduramos na janela ou colocamos sobre a mesa, sem nos perguntar se eles realmente nos representam. Mas por que continuamos guardando essas decorações apenas por tradição? Os enfeites de Natal deveriam ser algo que te traz alegria e empolgação toda vez que você os vê, não algo que provoque cansaço ou a sensação de isso não combina mais comigo. E a verdade é que muitos desses enfeites já não têm mais lugar na sua vida. Podem ser enfeites quebrados que, por algum motivo, continuam com você há anos. Um anjo de cerâmica com a asa quebrada, luzes que não acendem mais, bolas com a tinta desgastada. Será que esses objetos ainda têm um propósito, ou você só os mantém porque, como todo ano, tira da caixa sem pensar em seu real estado? Além disso, as decorações de Natal, como o resto das coisas na sua casa, deveriam refletir quem você é agora. Sua casa muda com o tempo, seus gostos e prioridades também. Talvez a decoração que você gostava quando seus filhos eram pequenos já não tenha o mesmo significado, ou talvez aquele estilo rústico não combine mais com o ambiente minimalista que você vem cultivando. E tudo bem. Mudar também é uma forma de se cuidar. Você não precisa continuar apegada a algo só porque um dia gostou. O Natal é uma época para aproveitar, para celebrar o que você tem e quem você é. E se sua casa está cheia de enfeites que já não te fazem feliz, eles não vão ajudar a sentir o espírito natalino. Eles não estão te acrescentando nada, só ocupando espaço e energia. Imagine poder abrir essas caixas e ver apenas o que realmente te emociona. Luzes brilhantes que te transmitem aconchego, figuras que te fazem sorrir, enfeites que representam quem você é agora, o que você gosta agora, o que valoriza agora. Se aquela bola de neve que você comprou anos atrás já não te traz alegria, é hora de deixá-la ir. Se aquela guirlanda que você pendurava com tanto entusiasmo já não combina com seu lar, solte essa tradição. Liberar sua casa desses objetos apenas por costume é um ato de autoconhecimento e respeito por quem você é hoje. Não se trata de eliminar por eliminar. Trata-se de abrir espaço para o novo, para o que realmente te representa, para o que realmente te traz felicidade. E quando você começar a se desfazer dessas decorações quebradas ou que já não gosta mais, vai perceber como sua casa se transforma em um lugar mais autêntico. Um lugar que reflete o seu presente, não o seu passado. Um lar que te inspira a aproveitar cada momento, sem amarras com coisas que já não têm mais lugar. Porque sua casa deve ser um reflexo de você mesma, dos seus gostos, da sua evolução. E essa evolução também precisa se refletir em como você decora o seu Natal. E 11º, coisas vai que um dia. Esse, provavelmente, é o maior ladrão de espaço da sua casa. Essa mentalidade de guardar tudo vai que um dia nos acompanha há anos. Vai que eu preciso, vai que alguém vem, vai que um dia, soa familiar, né? É aquele sussurro da nossa mente dizendo para guardar algo, mesmo sabendo que não usamos, não precisamos e nem lembrávamos que existia até vê-lo de novo. Mas sabe de uma coisa? Esse vai que um dia virou uma mentira que rouba espaço, nos sufoca e nos mantém presas a um passado que nem sequer existe.
É impressionante como as coisas se acumulam sob essa desculpa. Aquela caixa cheia de toalhas de mesa vai que um dia tem uma festa em casa, mesmo já fazendo anos que não organizamos nada. Aqueles vestidos que guardamos vai que um dia emagrecemos ou vai que um dia viajamos para um lugar frio, mesmo sabendo que essa viagem talvez nunca aconteça. Ou aqueles utensílios vai que alguém vem e não tem o que oferecer, mesmo que, nos últimos anos, isso nunca tenha acontecido. Esses objetos que guardamos por essa possível, improvável e distante ocasião, que nunca chega. E o pior de tudo é que, enquanto continuamos acumulando tudo isso vai que um dia, esquecemos o essencial. Nossa casa vira um depósito de possibilidades vagas, de futuros incertos que nunca chegam. Ao acumular todas essas coisas, deixamos de criar espaço para o que realmente importa. Em vez de ter o que usamos e o que nos faz felizes, temos um caos de objetos que só geram ansiedade. Por que continuamos guardando essas coisas? Talvez por medo. Medo de se arrepender caso um dia joguemos fora. Medo de não estarmos preparadas para aquela ocasião que nunca vem. Mas, sabe de uma coisa? O espaço que essas coisas ocupam é valioso. Não só porque ocupa espaço físico, mas porque consome energia. Te impede de ver o que realmente importa. Te faz sentir que não tem controle sobre sua casa, sobre o que entra e o que sai. E o mais importante, te mantém presa numa mentalidade de escassez, de incerteza, quando o que você mais precisa é confiar no presente. Se esse dia nunca chegou em todos esses anos, provavelmente nunca chegará. E tá tudo bem. É hora de soltar. É hora de deixar ir essas coisas do vai que um dia, e dar espaço ao que você realmente usa, ao que realmente precisa. E não estou falando só do material. Falo também do emocional. Porque quanto mais nos apegamos ao que não serve mais difícil se torna abrir espaço para o que realmente vale a pena. Se libertar dessas coisas é um ato de confiança. Confiança no presente. Confiança de que, se chegar o momento em que você realmente precisar de algo, você vai dar um jeito de conseguir. Mas não deixe que esse vai que um dia se torne o dono da sua casa. Não deixe que o medo te impeça de desfrutar de um lar mais leve, mais claro, mais autêntico. Quando você se livra do desnecessário, abre caminho para o que realmente te serve e te traz paz. E isso, acredite, é o que mais importa. Sua casa não é um depósito. É seu refúgio, sua paz, seu templo. E cada objeto que você guarda sem sentido rouba um pouco disso. Então já sabe, comece por uma coisa, um cômodo, uma caixa. E elimine o que não precisa. Sua casa e sua mente vão te agradecer. Se esse vídeo abriu seus olhos, compartilhe com outra mulher que também precisa começar a desapegar. Porque às vezes, para ter mais, é preciso ter menos.